Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Neste trimestre, nós estamos tratando sobre o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus, na revista Lições Bíblicas, no segundo trimestre de 2023 da CTAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesta semana falaremos da lição de número 13, a amizade de Jesus com uma família em Betânia. O texto áureo da lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. A verdade prática da lição desta semana diz que dentro da família a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Essa é a história de Lázaro de Betânia, Lázaro a qual o Senhor Jesus ressuscitou milagrosamente. No comentário introdutório da lição, nós podemos observar que a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nós entendemos, pela palavra de Deus, que o Senhor criou o ser humano para se relacionar, tanto com Ele, o seu relacionamento do homem para com Deus, o seu Criador, como para com os seus amigos, irmãos, compatriotas. É muito importante que o homem ele foi criado não para o isolamento social. O homem é um ser sociológico. Deus também trata o homem como um ser sociológico que depende das relações sociais para se desenvolver. Na lição desta semana está dando destaque um relacionamento de amizade de Jesus para com esta família em Betânia. Lázaro, que já é conhecido pela leitura bíblica dos evangelhos, Maria e Marta, suas irmãs, que moravam ali naquela aldeia chamada Betânia. Betânia é uma aldeia naquela região de Israel, que, segundo o relato bíblico, o próprio relato bíblico, distava aí de cerca de 3 quilômetros a leste de Jerusalém. Então, Jesus está promovendo o relacionamento durante todo o seu ministério terreno. Isso é importante ressaltar que nós promovemos amizades durante o nosso ministério. Nós construímos relacionamentos durante o exercício do nosso ministério. Não só no exercício do nosso ministério, nós também promovemos relacionamentos de amizade com a nossa parentela, com os nossos companheiros de trabalho naquele ambiente corporativo. É claro que amizades profundas, valiosas, são aquelas em que aquele determinado grupo crê no Filho de Deus, teme a Deus, reverencia a Deus, adora a Deus. Pessoas que estão no mesmo propósito, pessoas que estão na mesma ligação de alma e espírito. Isso é muito importante também. Então essas amizades, ou melhor, a amizade de Jesus para com essa família de Betânia era uma amizade não só socialmente viável, como espiritualmente sadia, como espiritualmente profunda. Isso é muito importante visualizar também. E agora Jesus está longe da aldeia de Betânia. No capítulo 11 de João, que vai narrar todo esse drama da morte de Lázaro, da enfermidade da morte de Lázaro, Jesus está longe, Jesus está a mais de 3 quilômetros distante daquela região. E ele recebe uma notícia de que o seu amigo Lázaro estava enfermo. Seu amigo Lázaro estava enfermo. Ele não recebe a princípio uma notícia de morte, ele recebe uma notícia de enfermidade. E quando as pessoas aos quais nós temos relacionamento profundo, recebemos uma notícia de que
este amigo, esta amiga está passando por uma luta tão pesada, uma luta de enfermidade ou em qualquer outro tipo de luta, qualquer outro tipo de adversidade, nós logo nos comovemos e tentamos, em nome da amizade, em nome daquela profundidade relacional, tentar resolver, tentar ajudar, tentar mostrar o caminho da solução. Só que Jesus está longe. É muito ruim quando nós estamos geograficamente longe, que é o caso aqui de João capítulo 11, no episódio da enfermidade de Lázaro. Jesus está geograficamente longe. Você pode ter amigos que estão no Rio de Janeiro, outros em Minas Gerais, outros em São Paulo, outros na região norte, na região nordeste, na região sul. Nós temos amizades que podem ultrapassar a geografia, ultrapassar o nosso espaço ambiental. Então, a verdade é que Jesus, ele recebe uma notícia quando ele está longe, mas ele não vai ficar inerte em relação a isso. Ele vai começar a agir, ele vai começar a se aprontar, ele vai começar a pensar no que fazer, como vai promover a solução para o problema do seu melhor amigo, como vai promover a felicidade daquela família em nome daquela amizade que sempre foi cordial, sempre foi respeitosa, sempre foi hospitaleira. Então Jesus vai começar a agir naquele ambiente. Agora, Jesus vai após o recebimento da notícia da enfermidade, o escritor, o evangelista João, ele nos dá um dado maravilhoso, aqui que está no versículo 4. Depois que Jesus recebe a notícia, ele diz assim, no versículo 4 de João 11, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E João ele registra no versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus tinha um amor profundo por aquela família. Jesus ama a sua família. Quando você for ministrar esta aula, lembre aos seus alunos que Jesus ama a sua família. Jesus ama a sua esposa, Jesus ama o seu marido, Jesus ama seus filhos, Jesus ama seus netos, Jesus ama a tua casa. Em relação à aldeia de Betânia, Jesus ocasionalmente transitava por aquela região, por aquela aldeia, que era chamada antigamente. Por exemplo, em Mateus 21, versículo 17, registra que Jesus deixou Jerusalém após ele purificar o templo dos cambistas e vendedores e ladrões que rodeavam ali o templo, Após aquela expulsão, Jesus deixa Jerusalém e vai para a cidade de Betânia e passa a noite lá. Mateus capítulo 21, versículo 17. Um outro episódio, em Mateus 26,6, Jesus também está jantando em Betânia na casa de um homem chamado Simão. E depois também em Marcos capítulo 11, Jesus entra em Jerusalém, no templo, vê tudo ao redor, e como já estava tarde, ele vai para Betânia com seus 12 discípulos. Então Jesus transitava comumente por aquela região. E nós entendemos que com essa amizade havia uma hospitalidade. É muito bom nós conhecermos e valorizarmos os nossos companheiros. O apóstolo Paulo ele nos ensina na carta aos Romanos que nós devemos ser hospitaleiros, sigam a hospitalidade. Sigam a hospitalidade. E ele elogia, por exemplo, em Romanos 16, eu estou aqui falando agora do apóstolo Paulo rapidamente para vocês, sobre hospitalidade. Recomendo-vos, pois, Febe, Romanos 16, nossa irmã, a conserve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então é muito importante que também sigamos essa hospitalidade e amizade. E durante o exercício do nosso ministério, durante nossa caminhada cristã, durante nossa caminhada profissional, nós vamos inevitavelmente construir relacionamentos. E o que é amizade? A amizade é afeição, a amizade é estima, a amizade é apreço
que traz unidade entre pessoas. A amizade é companheirismo. Jesus valoriza a amizade. O próprio Deus valoriza a amizade. Em Êxodo capítulo 33, versículo 11, Moisés é chamado e é comparado ao amigo de Deus. Abraão é chamado de um amigo de Deus em 2 Crônicas 20, versículo 7, Tiago 2, versículo 23. Jesus tratava os seus discípulos como amigos. Lembra de João capítulo 15, lá no versículo 14 e versículo 15, quando ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí no versículo 15 ele diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ele está falando aqui que está aumentando o nível de intimidade, porque amigo tem intimidade, amigo tem liberdade para falar. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então não há segredos, não pode haver segredos numa amizade profunda. Não pode haver segredos numa amizade tão valiosa, tão valorosa. Por isso que Jesus fala: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu vou chamar vocês de amigos. Jesus está falando para eles: olha, eu vou aumentar o meu nível de intimidade com vocês, a ponto de revelar coisas a vocês que eu não revelei a ninguém. Então isso é muito importante, porque a amizade ela é reveladora. A amizade ela compartilha segredos. Nós somos amigos de Deus. Podemos e devemos ser amigos de Deus. Lá no Salmo 25, versículo 14, o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará conhecer a sua aliança, o seu concerto, amizade profunda. Nós precisamos ter amizades com Deus, e nós precisamos ter amizades profundas nas nossas relações sociais. Amizades profundas. Existem pessoas que têm dificuldade em aprofundar amizades. Não, que não sejamos assim. Vamos aprofundar amizades, porque as amizades elas nos levam a patamares e a níveis elevados durante a nossa caminhada. Agora, o episódio da ressurreição de Lázaro, ele nos traz ensinamentos valiosos, graciosos, poderosos, e aprendemos com Jesus algo maravilhoso sobre a amizade. Então Jesus, ao saber da enfermidade de Lázaro, ele já começa a dar instruções para os discípulos, como lá no versículo 7 de João 11. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Então eles começam a questionar, dizendo que é perigoso e era arriscado, Jesus poderia ser morto, mas naquele momento Jesus não estava preocupado com isso. No versículo 11 ele diz assim: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. É claro que é uma figura de linguagem eufemística. Lázaro, os discípulos parece que estavam com dificuldade de entender essa figura de linguagem, então Jesus esclarece no versículo 14: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Jesus demorou a chegar em Betânia? Demorou, mas propositalmente. Havia um interesse maior por parte de Jesus em se demorar ali naquele ambiente em que ele recebera a notícia, até ele chegar na casa de Maria e Marta. Então, havia um propósito de Deus. Há um propósito de Deus na espera. Há um propósito de Deus entre a promessa e a concretização dela. Ele vai até Betânia, e isso que é importante. Ele está indo lá. Jesus não tem preconceito em ir na casa de ninguém. Durante o seu ministério terreno, nos evangelhos, ele foi até jantar com publicanos, os que eram considerados ali pessoas indignas de receber um rabino, indignas de receber até mesmo uma autoridade judaica, porque eram considerados pessoas à margem da sociedade. Jesus não tem preconceito nenhum. Então Jesus não tem preconceito com a tua família. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar na casa dos teus alunos. Diga isso na sua aula de domingo, que Jesus pode e quer entrar na sua casa e mudar a situação da sua família. Então, Jesus não ia a Betânia à toa, ele ia com um propósito. Jesus trouxe muita coisa a Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro,
Jesus trouxe coisas maravilhosas e eu quero destacar aqui algumas coisas que Jesus foi fazer lá em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro. O que ele foi fazer lá? O que Jesus foi fazer lá? Alguém pode dizer assim, Jailton, é óbvio. Ele foi ressuscitar Lázaro, mas só isso? A ressurreição de Lázaro, ele é o clímax. Ele é o ponto nevrálgico da história. Ele é o ponto final da história. Mas Jesus não foi lá só fazer isso. Ele foi fazer muita coisa em nome do amor e da amizade. Em nome do amor e da amizade que ele tinha por aquela família. E o que ele fez em Betânia, o que ele fez na casa de Maria, Marta e Lázaro, ele pode fazer na casa de qualquer pessoa. Na minha casa, na sua casa, na casa dos seus alunos. Ok, professor? Então, o que Jesus foi fazer lá? Em primeiro lugar, Jesus foi lá para levar a vida. Ele foi levar a vida em um ambiente fúnebre. Ele foi enviar a vida em um ambiente de morte. Lázaro já estava morto quando ele chegou lá. Lázaro já estava morto, o clima estava pesado. A psique das pessoas que rodeavam aquela família, que conheciam aquela família em Betânia, estava enlutada. Estava um ambiente pesado. Estava um ambiente comprometedor, espiritual, emocionalmente, fisicamente. Todos ali estavam consternados pela morte de Lázaro. Mas Jesus foi naquele ambiente levar a vida. As amizades que nós temos precisam nos levar à vida. Uma verdadeira amizade não promove morte. Uma verdadeira amizade promove a vida. Jesus foi a Betânia levar a vida para aquela família. Então, professor, profetize vida sobre as famílias. Profetize que Jesus está entrando com vida naquele ambiente que é chamado de ambiente de morte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho de João começa dizendo que Jesus é a vida, e a vida é a luz dos homens. Então, a vida está entrando na casa de Maria, Marta e Lázaro. Jesus foi a Betânia levar a vida. O que mais Jesus foi fazer? Jesus foi levar um acréscimo de fé. Jesus foi promover a fé, não só de Maria e Marta, como também dos discípulos. Lá no versículo de número 15, por exemplo, Jesus fala assim: e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Jesus está falando dos discípulos. Vocês precisam acreditar. Então Jesus está promovendo a fé dos discípulos. Jesus depois vai promover a fé de Maria e Marta. Crês tu nisto? Versículo 26. E depois ainda lá no versículo de número 40. Se creres, verás a glória de Deus. Maria e Marta tendo a sua fé promovida. E por último, os judeus. Promover a fé dos judeus. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Lá no versículo 45 de João 11. Então Jesus foi a Betânia também promover a fé, acrescentar a fé. Então a fé está sendo aumentada na minha e na tua casa. Profetize para as famílias na sua aula dominical que a fé está sendo acrescentada na sua casa. Lá no versículo 42, quando Jesus vai orar, antes de dar a ordem para Lázaro sair do túmulo, ele diz: eu bem sei que sempre me ouves. Ele está orando ao Pai. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus vai naquele ambiente promover a fé. O que Jesus foi fazer em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro? Jesus foi mandar uma palavra. Jesus trouxe uma palavra a Betânia. Jesus trouxe uma palavra na aldeia de Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro. É a palavra que vai fazer a diferença. Lembra do Salmo? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e livrou do que era mortal. João 11, 22, Jesus disse para uma das irmãs, que está escrito aqui no versículo de número 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha a palavra que Jesus manda para Marta. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Uma verdadeira amizade tem palavra para nós. Uma verdadeira amizade vem até nós para nos trazer palavra. Não vem aqui para trazer perturbação, nem ser instrumento de maldição na minha e na tua casa. Não, uma amizade verdadeira veio trazer uma palavra profética que traria renovo espiritual, que traria manifestação de poder, que traria acréscimo de fé. Isso que é a amizade. Amizade que manda uma palavra para nós. Outra coisa que Jesus foi fazer também em Betânia, na casa de Maria e Marta. Ele veio trazer solução indo ao lugar do problema. Lá no versículo 34 ele diz: onde o pusestes? Ele quer saber o lugar. O problema é que Lázaro está morto. Então onde é que ele está? Onde o pusestes? Onde o pusestes? Então indicaram, disseram-lhe: Senhor, vem ver, indica o problema. Então, o verdadeiro amigo, ele quer saber, ele quer promover solução no lugar certo. Ele não vai ficar procurando subterfúgios, procurando achar culpa, nada disso. Ele quer resolver o problema. Jesus pergunta: onde está o lugar do problema? Onde o puseste? Jesus quer ir lá no lugar onde Lázaro estava morto. Quando Jesus vê o lugar, diz o texto, versículo 35, Jesus chorou, porque Jesus é humano. Ele estava emotivo, ele sentiu no seu interior a compaixão, a dor, pelo amor e pela amizade que ele tinha. A Bíblia diz, Jesus também ensinou: chorai com os que choram. Verdadeiros amigos choram com a gente e também se alegram quando a gente vai se alegrar. Mas se for momento de choro, ele vai chorar conosco. Tá? Então Jesus foi ali para solucionar problema no lugar do problema. Ele não foi procurar promover problema, ele foi solucionar. E no versículo 39 diz mais uma coisa que Jesus foi fazer em Betânia. Lá no versículo 39 está escrito: disse Jesus: tirai a pedra. Tirai a pedra. Jesus trouxe uma ordem para remover impedimentos. Que amigo Jesus! Ele veio trazer uma ordem, ele veio remover os impedimentos. A pedra era um impedimento para que Lázaro saísse daquele ambiente de escuridão e de trevas. Então, a verdadeira amizade vai ajudar você a remover os impedimentos, os obstáculos, aquilo que atrapalha você de vivenciar, de experienciar o seu milagre. Tirai a pedra. É uma ordem que Jesus estava dando para remover impedimentos. Outra coisa, versículo de número 40. Jesus veio trazer a glória de Deus. O que é a glória de Deus aqui no sentido mais estrito da palavra? Ele veio trazer a manifestação de poder divino. Ele veio manifestar poder. Então, o amigo Jesus, o nosso amigo Cristo, ele vem promover a glória de Deus na nossa vida. Ele vem promover a manifestação de Deus na nossa vida. Ele vem promover um ambiente de milagre. Como é bom quando temos amigos que nos ajudam a promover um ambiente de milagre na nossa casa, na nossa vida. Então, Jesus, ele veio trazer a glória de Deus. Ele falou lá no versículo 4, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Porque a glória de Deus e a glória do Filho é uma só, para que o Filho seja glorificado por ela. O milagre na sua família para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem milagre para a sua casa do nosso amigo Jesus de Nazaré. E para encerrar, é lindo o que está registrado aqui no versículo 43. Tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E no versículo 44 Jesus disse: desligai-o, desatai-o, que ele sai do túmulo todo envolto num lenço, que era costume naquela época, envolver o defunto com faixas, desatai e deixai-o ir. Repare que a amizade de Jesus com Lázaro era uma amizade respeitosa, era uma amizade
que um conhecia o limite do outro. Isso que é amigo. Ele não vai abraçar Jesus, Jesus não vai abraçar Lázaro, Jesus não vai isolar Lázaro só para ele como um amigo ciumento que você e eu possamos ter, exclusivista, amizade exclusivista. Não, Jesus fala: desamarrem ele desses lenços e deixem ele ir. Deixem ele ir. Aqui nos sugere muita coisa. Podemos conjecturar deixa ele se recobrar fisicamente, né? Deixa ele se ambientar novamente, porque a vida agora fluiu do ser dele, está tudo bem e é isso. E agora é interessante, né? Jesus é inteligentíssimo. Jesus, ele manda desatar Lázaro daqueles lenços que envolviam seu corpo, deixá-lo ir. Agora no capítulo 12 do mesmo Evangelho de João, onde Jesus está, 6 dias antes da Páscoa em Betânia, onde Jesus está? Ele está na casa de Lázaro novamente. Novamente. Para quê? Para jantar. Porque a amizade, meu irmão, a amizade convida. A amizade, ela promove relacionamentos amistosos. A amizade, ela promove relacionamentos profundos. Então é um ambiente de relacionamento, um ambiente sadio, espiritual, física e emocionalmente. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família nesta última lição desse trimestre, que você cresça em graça e conhecimento. Siga as redes sociais do Crente Docente, YouTube e Instagram, @Crente Docente, e também o pastor Edivanei Fernandes. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.